Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver nosso estudo é o nosso amigo Rogério, que vai falar um pouco sobre o tema São Chegados os Tempos, é o último capítulo da Gênese. E hoje é uma palestra justamente comemorativa do aniversário da obra, né? Nós colocamos na escala desse ano todo dia de comemoração das obras básicas. Nós vamos apresentar um pouco dessas obras, né? Então, o Rogério hoje vai falar um pouco da Gênese. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 57, Perante Jesus. É uma carta de Paulo em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E aí uma das considerações de Emmanuel diante dessa mensagem, dessa passagem, né? A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejando menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura por realização de si mesmo no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. A administração, a obediência, a responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro do ciclo de serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. As considerações de Emmanuel são bem enfáticas, né? Ele sempre traz, dentro da interpretação da mensagem do Evangelho, né, pontos em que, bem objetivo, ele quer mostrar o ponto-chave de cada passagem. Quando Paulo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, Paulo aqui está justamente nos expressando justamente o valor que nós temos com o trabalho, né? Nós estamos aqui justamente nessa oportunidade encarnatória para que a gente possa vivenciar em prática, né, ações que nos impedem, ou então aqueles desafios que sempre martelam a cada ano, a cada momento, para que a gente possa trabalhar para ser melhor, né? Porque a reencarnação só nos explica de que o nosso objetivo é o melhoramento íntimo, o tempo todo, né?
Nós estamos justamente convidados a ser melhor o tempo todo. E quando ele justamente faz esse convite do trabalho, né, Emmanuel deixa claro para a gente que o nosso objetivo é seguir o que Kardec pergunta lá na 625 no Livro dos Espíritos. Ele fala que quem é o tipo mais qual é que tipo mais perfeito, né? Tipo mais perfeito que pode se considerar como modelo e guia. E os Espíritos respondem que é Jesus. Quando a gente fala de modelo e guia, né? Guia que nos orienta, modelo é por base justamente a gente se espelhar. E natural, como os Espíritos justamente nos respondem, de que é Jesus que a gente tem que seguir essa trilha, né? Não as novidades que estão por aí, né? Hoje a gente tem um monte de novidade por aí que a gente assiste na internet e tal. Ah, é legal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Jesus, ele quer justamente trazendo para a gente o básico, o simples, que é vivenciar justamente essa lei de amor, justamente com a oportunidade de contribuir nessa existência, nesse planeta em transição, trabalhando para que a gente possa galgar mais um ponto de regeneração a qual todo mundo aqui está sendo convidado. Então ele fala aqui justamente do valor do trabalho, né? Inclusive ele até questiona, né, para quem a gente trabalhou, né, quais são os frutos do nosso trabalho, para que a gente possa avaliar. Nós estamos entrando em 2025 e é um período que a gente está, de ano novo, é um período de reflexão, que a gente possa justamente galgar as nossas metas, ou então verificar o que a gente não fez e o que a gente pode fazer, né? O que a gente contribuiu e não contribuiu. Mas Emmanuel deixou claro para a gente de que qual é o nosso foco, qual é o nosso relacionamento com Cristo, e o que nós estamos fazendo diante desse conhecimento da qual nós recebemos, né? Nós já temos ali o acesso a informações bem avançadas, né? O Espiritismo traz um olhar bem cirúrgico de todo o fundamento do cristianismo vivo. Então, que a gente possa justamente seguir o que Emmanuel coloca para a gente de que, e Paulo fala, né, que tudo que fazer, de todo o coração, né? E é interessante que Jesus, ele fala justamente dessa metodologia da educação, que justamente a gente envolve conhecimento, envolve sentimento, que aí é a área do coração, envolve ação. Toda ação nossa, todo trabalho nosso, ele tem que ser difundido nessas três fases. Conhecer, ou seja, necessita de estudo, reflexão, meditação, sentir esse evangelho, sentir essa mensagem e ao mesmo tempo aplicar, ao mesmo tempo vivenciar essas lições. Então esse é o convite que Emmanuel coloca para a gente, de que, e Paulo fala, né, fazer de todo o coração, para que a gente possa justamente usar esse valor do trabalho como a nossa ferramenta precisa para chegar a ser melhor, mas ao mesmo tempo nunca esquecendo do foco, da razão, daquele que é guia e modelo, que é Jesus. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa espírita em mais um ano de 2025, com a oportunidade de refletir as suas lições, meditar, ao mesmo tempo vivenciar todas essas lições no seio da família, da sociedade, principalmente no íntimo, libertando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores dessa instituição que esse ano completa 74 anos de fundação, divulgando o Espiritismo, divulgando a obra desse Evangelho redivivo aos corações que necessitam de consolo, que necessitam de respostas. Que a gente possa, ao ouvir nosso irmão Rogério, junto com a sua falange amiga que o orienta,
reflexionar, meditar essas lições contidas no livro da Gênesis, para que a gente possa aplicar e vivenciar, cumprindo o convite proposto na renovação e transformação desse planeta a caminho da regeneração. Pedimos amparo e proteção, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar sobre o último capítulo da Gênesis, são chegados os tempos. Bom dia a todos, que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar a nossa caminhada, nos envolver nas suas vibrações e que a gente possa, na nossa pequenez, se fazer humilde para estar em harmonia com as suas leis. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver e que os amigos da nossa casa possam nos inspirar nessa manhã. Esse tema que o Felipe me deu para explanar aqui hoje é bastante interessante, bastante empolgante, me fascinou bastante. Eu só não sei se eu consigo traduzir em palavras, em ideias, o que está contido aqui. É realmente muito interessante. Então, como todos nós somos espíritas, ou pelo menos temos conhecimento da doutrina espírita, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: se debrucem sobre as obras básicas e estudem. Essa foi a instrução que a gente recebeu da espiritualidade: amai-vos e instruí-vos. É um tema interessante. Então, na primeira oportunidade que vocês tiverem, num momento de tranquilidade da vida de vocês, vai lá na Gênesis, no capítulo 23, leiam com atenção e meditem, porque traz informações importantíssimas para a gente se conduzir na vida. Como o tema são chegados os tempos, e inclusive o Felipe abordou essa questão na meditação, a questão do tempo também, eu achei interessante a gente entender o que é o tempo. E tem um site de nome Significados que explica para a gente que tempo é a duração de fatos. Pode ser medido em horas, dias, anos, séculos e etc. E geralmente é usado para exprimir a duração dos acontecimentos. Mas é também uma grandeza física, uma das dimensões do universo, que são 4. E o tempo é a 4ª dimensão. 3 dimensões são de espaço e uma de tempo. E na física moderna, a teoria da relatividade do tempo, que Albert Einstein trouxe para a gente, demonstra que espaço e tempo são indissociáveis e que ele é deformado pela presença de matéria, e que tem 2 princípios: que a velocidade varia quando 2 observadores diferentes se propõem a observar, e que diante do vácuo e da luz absoluta ele é constante. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula, que é de física, né? É só para a gente ter uma noção. De acordo com o Livro dos Espíritos, a criação dos espíritos é permanente, está lá na questão número 80. E na questão 116 diz que o tempo gasto para a evolução de cada espírito varia de acordo com o grau de vontade e do esforço de cada um. Na questão 125, esclarece que os espíritos que enveredam pela trilha do mal
por não conseguir perceber o fim de seus sofrimentos, julgam que esse estado é uma eternidade e que, por comparação, essa eternidade é mais longa do que a daqueles que se aplicam em se instruir. Aí a gente relembra a caminhada evolutiva. A gente sabe que somos espíritos e que, através da reencarnação, a gente transita no mundo espiritual e no mundo material, indo e voltando, vivendo experiências para se aperfeiçoar. Então, a gente, quando olha para o passado, para poder meditar na nossa caminhada e na melhor maneira da gente se conduzir, então a gente se debruça lá olhando para o passado, vê lá na pré-história, os homens ainda nem falavam, nem escreviam, viviam a vida material, mais animalizados, né? E que, ao iniciar a evolução, começam a registrar nas cavernas as suas façanhas. Aprendem a usar o fogo, algumas ferramentas, e vão se aperfeiçoando. Aí começam a articular palavras, aí começam a exprimir raciocínios lógicos, e começam a se agrupar, se socializando, passam a ter interesses comuns, e aí mais adiante criam a escrita, desenvolvem a siderurgia, porque através do fogo e com os elementos materiais descobrem a capacidade de trabalhar alguns elementos materiais e produzir ferramentas, né, pela siderurgia. Seus instintos se desenvolvem, no medo do desconhecido, matam para se defender, nas relações se afeiçoam e conhecem o ciúme, mas para no futuro aprender a amar. Se a gente analisar a Bíblia, nós que somos ocidentais e fomos espiritualizados através dos conhecimentos da Bíblia, dos conhecimentos do ramo das raças que é do povo hebreu, povo judeu. Então, se a gente se debruça sobre os ensinamentos da Bíblia, a gente pode perceber essas nuances. A gente vai ver lá em Adão e Eva, depois que está lá que ele é criado por Deus, colocado lá no Éden e tal, e é colocada a eles uma orientação de não comer de certo fruto, e em um determinado momento eles desobedecem e comem esse fruto, e aí eles se percebem nus e se escondem. A gente vê nesse momento, se a gente perceber, a gente vai ver reação deles de medo, mas ao mesmo tempo de ignorância. Mais tarde, na outra geração, nos filhos dele, Caim mata Abel. A gente vai ver ele desenvolvendo outros instintos, a ira, o ciúme, né, que levou a essa atitude. Mais adiante, em outras gerações, o povo hebreu no deserto, guiado por Moisés, bastante impulsivos, rebeldes, né? E aí Moisés se vê numa situação de impor alguns temores a eles. Recebe o decálogo com as leis divinas imutáveis, mas também precisa criar leis civis para conter o impulso deles, né? Bem mais adiante nós vemos Jesus, que traz a boa nova, falando de um Pai justo, amoroso, misericordioso, que o seu reino não é desse mundo, amplia a noção do que Moisés trouxe. E ele tem no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 4, no Evangelho de Mateus, versículo 24, fala quando sucederão essas coisas. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, fala das bem-aventuranças e fala dos tempos que são chegados. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 17 a 30, fala
da parábola dos talentos. E aí a gente vai ver lá nas bem-aventuranças que Jesus dilata, ou melhor, explica melhor o decálogo e amplia o conceito. Ele primeiro exalta a humanidade, fala das bem-aventuranças, instigando a gente a conquistar estados psíquicos, estados morais compatíveis, desenvolver virtudes, né? Pacífico, humildade, né? É uma exortação para que a gente se desenvolva. E mais adiante ele fala das leis do decálogo: não matarás, não adulterarás, mas ele amplia esse conceito, explicando como na verdade a gente deve se conduzir, aprender a perdoar, aprender a não resistir a quem nos deseja mal, no sentido de não revidar, não se vingar, aprender a perdoar, a se reconciliar com aquele com quem a gente tem diferença. Ele vai ampliando esses conceitos e ele fala: se Moisés caminhava com o povo no deserto em busca da terra prometida, aqui no mundo, ele fala para a gente que o reino do Pai não é desse mundo, ampliando a visão de vida para a vida espiritual. Então são questões para a gente refletir, ler e refletir, compreender, meditar, para a gente se ajustar à realidade da vida. Na mediunidade do Chico Xavier, a gente tem os livros A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos mostrando essa trajetória evolutiva da humanidade, através de experiências sucessivas de encarnações, aprendendo com os erros e acertos, né? É bem explicado as várias civilizações, ascensão e queda, mostrando como é que nós vamos e voltando e nós nos aperfeiçoando. No Livro dos Espíritos, na questão 149 a 152, a gente aprende que a alma, ao deixar o corpo, volta a ser espírito e não perde a sua individualidade, e que isso se comprova pelo seu fluido, que é o perispírito, né? E comprova a sua existência também pelas comunicações que a gente vê os espíritos dando para a gente, né? A gente vê vários fenômenos de materialização, de comunicação psicofônica, comunicação escrita, desde o advento do Espiritismo, mas antes mesmo desse advento, na antiguidade também, a gente vê isso. A própria Bíblia traz isso para a gente em diversas épocas, em diversas fases. No Antigo Testamento, vários fenômenos assim, como no Novo Testamento, como na preparação da vinda do Cristo à Terra, o anjo Gabriel conversando com Zacarias, conversando com Maria, né? E por aí afora, nós vemos na Idade Média Francisco de Assis nesse intercâmbio com a espiritualidade, né? Nós vemos mais recentemente diversos espíritos também se comunicando, né? E diz também que pelas suas comunicações que nós nada levamos desse mundo a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor de acordo com o que a gente tenha realizado. Isso quer dizer que essa busca que a gente tem de acumular as coisas é em vão. Nós precisamos sim do sustento de cada dia, porque nós precisamos preservar o nosso corpo, que é instrumento de evolução para nós, é instrumento de manifestação nesse mundo de relação que a gente vive.
Então a gente precisa preservar ele, cuidar dele de maneira saudável, mas acumular bens aqui para nada serve, porque tudo a gente vai deixar aqui. Os bens que nos interessam, a nossa conquista é o que nós construímos em inteligência e em virtudes, em moral, para que a gente possa se desenvolver espiritualmente. E aí, na Gênesis, no seu capítulo 23, são chegados os tempos. Nesse item Sinais do Tempos, a gente encontra duas mensagens, uma do Espírito Arago, a outra do Dr. Berry. Nelas são esclarecidos como se dará essa transição do mundo de provas e expiações a mundo de regeneração, que a gente tanto tem ouvido falar nesses últimos tempos, né? E a regeneração dos espíritos que aqui habitam também. Então a regeneração a transição, ela se dá para o globo, mas ela se dá para a gente também. E ele começa falando dos espíritos incrédulos que negam esse fenômeno, e fala também que os crentes se inclinam mais para o misticismo e para o extraordinário do que para a realidade. E aí ele diz que ambos estão em erro, que a maneira correta da gente refletir e raciocinar é perceber a harmonia da criação, a harmonia do universo, desde o macro até o micro, e da lei do progresso. Se a gente for voltar lá na Bíblia, lá no início da criação, lá no momento em que fala da criação do homem, Adão e Eva, a primeira lei que é nos apresentada é a lei do trabalho, né? A partir desse momento em que ele come do fruto proibido e que se vê nu, e aí é dada para ele a lei do trabalho. Ele é retirado do paraíso e é colocado no mundo para viver as experiências. É quando a gente começa a nossa jornada evolutiva das encarnações, a gente pode ver assim. E a gente precisa do trabalho para se desenvolver. Isso está inato em nós, espíritos. Então a gente é impulsionado a buscar alimento, é impulsionado a buscar as coisas, então a gente precisa trabalhar. Ao mesmo tempo que a gente condiciona o corpo físico pela atividade, para se manter são, o movimento faz com que a gente fique são. A gente vê isso na medicina atual, quando a gente vai ao médico, todos eles falam para a gente da necessidade da atividade física, para se manter com tônus muscular, saudável, da boa alimentação, né? Então, fala dessa harmonia, fala desse progresso. A evolução dos espíritos intelectualmente, fala da evolução dos espíritos intelectualmente e moralmente, e dos corpos por suas transformações atestadas pela ciência. Eles explicam para a gente como ocorre, respeitando o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio dos espíritos, mas sempre sujeitos à lei de amor divina, que é uma lei imutável, né? Que determina que a nossa destinação é a perfeição, e demonstra que o trabalho do homem, melhorando a qualidade de vida e se desenvolvendo intelectualmente. Então a gente vai ver que desde a antiguidade, quando o homem sai em busca de alimento, quando o homem sai se protegendo das intempéries, se protegendo das outras espécies, né? Ele tem necessidade de refletir, de buscar alternativas. Então ele está exercitando a mente, exercitando o corpo. Isso faz com que ele se desenvolva. Instintivamente a gente busca isso, né? E ele demonstra isso aqui, como é que isso se encadeia na vida da gente, passo a passo, gradualmente, à medida que a gente vai vivendo experiências.
E ele fala que isso algumas vezes ocorre de maneira rápida e de outras vezes lenta, imperceptível. E ele fala como Deus a tudo dirige através das leis naturais. Fala que a vontade de Deus é eterna e constante e que o seu pensamento anima tudo, demonstrando os encadeamentos da vida astral, no cosmos e dos espíritos nos dois planos. Fala da responsabilidade de cada um de acordo com o seu desenvolvimento. Então, cada um de nós, de acordo com o nosso grau de desenvolvimento, tem responsabilidade na contribuição da evolução geral do planeta, da coletividade e nossa individual. Aquele que mais sabe auxilia mais, aquele que menos sabe auxilia com o que pode. Aí a gente relembra aquela parábola dos talentos, né? Em que um homem vai viajar e chama seus empregados e dá a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e para cada um produzir conforme sua capacidade, né? E diz que o que recebe os 5 talentos vai lá rapidamente e multiplica os seus 5 talentos, faz em 10. O de 2 vai lá, dobra também. O de 1 talento pega o seu talento e guarda com receio de perder aquele talento para prestar conta para coisa. E quando o patrão retorna e cobra deles o fruto do trabalho, que prestam conta para eles, ele se regozija com que dobrou os 5, que regozijou 2, mas critica aquele que tinha um talento que nada fez, que não se esforçou para se melhorar. A demonstração de nós na vida, como nos conduzimos, como é que a gente deve agir, e os equívocos, né? Quando a gente não tem capacidade de desenvolver, a gente toma atitudes equivocadas, e o que tinha um talento só fez uma escolha equivocada e foi punido pela sua displicência. E a gente vê que a doutrina espírita nos fala disso. Nós vivemos de acordo com as nossas atitudes e sofremos as consequências das nossas atitudes. Temos uma jornada aqui na Terra. Quando deixamos o corpo físico extinto, o fluido vital, que retornamos à vida espiritual, vamos estar numa condição de paz íntima ou de sofrimento consciencial, de acordo com o que a gente tenha vivido. E é o que essa parábola dos talentos tenta nos passar. Ele diz também que de tempos a tempos a humanidade atinge um grau de maturidade. E é por isso que esse tema da Gênese fala dos são chegados os tempos. E é o que eles tentam demonstrar aqui para a gente, que são chegados os tempos, que nós estamos nessa fase. E essa mensagem, a Gênese, já está fazendo quase 200 anos, de 1860 por aí, né? Então essa mensagem é daquela época, e já naquela época eles dizem que já havia espíritos trabalhando por esse momento. Então você vê que é uma coisa gradual, né? Já há 200 anos que vem se dando essa transformação, e agora que nós estamos chegando no ápice, né? A gente está vendo aí no mundo todo grandes revoluções, grandes transformações, grandes situações de conflitos, de ideias, demonstrando isso, né? Então, onde eles falam para a gente que onde a gente vê caos e perturbação, Deus vê transformações que nós ainda não compreendemos, porque a gente, na nossa pequenez, na nossa dificuldade de raciocínio ainda, a gente só vê o imediato, mas Deus vê no passado e no futuro, na amplitude do tempo.
E aí, quando a gente volta lá, no princípio que a gente falou de tempo, de eternidade, de noção de tempo, então a gente vai ver como é que se dá essa transformação. O que para a gente agora é perturbação, é caos, para Deus são situações que vêm ao longo do tempo acontecendo, provocando mudanças, mas que só com o decorrer do tempo é que a gente vai perceber. A gente vê, começou lá nos idos de 1800, 1850, né? Essas transformações. E ainda estamos dentro dessa transição, né? Mas ele explica que o pensamento divino e a vontade divina prevalece. Diz que a gente alcançou um enorme progresso tecnológico, e a gente vê isso novamente quando a gente volta lá atrás, no tempo de Jesus, na Idade Média, a humanidade se deslocava andando a pé. Alguns poucos utilizavam animais para se transportar, mas a maioria andava a pé. Jesus fez longas caminhadas lá na terra de Israel para sua pregação. Na Idade Média a gente viu isso. Francisco de Assis se deslocou até a Ásia para conversar lá com o Saladino, caminhando a pé. O único meio de transporte mais comum para longas distâncias era através das águas, nos barcos, as embarcações. Fora isso, andava-se a pé. E só poucos que tinham mais condições que tinham cavalos, muito poucos, mas a maioria andava a pé. E isso se deu até há pouco tempo. Aí, lá para o século XVI, XVII, é que começaram as carruagens, outros meios de transporte, e com a Revolução Industrial é que vieram as máquinas a vapor, as locomotivas, né? Aí que começaram a haver mudanças, mas até então a gente deslocava a pé. E a gente, o Kardec fala na nota também desse capítulo sobre uma epidemia que ocorreu lá na Europa, aliás, na Ilha Maurício, para ser mais exato, e que matou muita gente. Uma grande pandemia, por falta de condições de higiene, por falta de conhecimento a respeito de como se prevenir das doenças. E hoje a gente vê que, através do desenvolvimento intelectual e tecnológico, a gente conquistou. A gente vê que se leva saneamento básico a muita gente, embora a gente veja que nos rincões, nos sertões, ainda as condições de vida sejam mais precárias, mas a gente tem aqui nos grandes centros, nós temos água potável encanada, nós temos tratamento de esgoto, temos várias condições, né? A gente consegue aquecer a água, nós temos toda uma tecnologia ao nosso dispor. Se lá no sertão as pessoas ainda fazem alimento à moda antiga, com fogão a lenha, a gente tem toda uma tecnologia aqui a nosso dispor. A informação chega para a gente de uma maneira instantânea agora pela internet, quando levava meses para a gente saber alguma coisa no passado, né? Então a gente vê tudo isso. Mas se a gente alcançou esse progresso tecnológico, ele diz que agora requer novos métodos, que o avanço agora é do sentimento moral. O que nos falta agora para que a gente alavanque o nosso progresso, para que a gente encontre uma harmonia de viver melhor, o sentimento moral é o que precisa ser trabalhado. E aqui a gente lembra também do André Luiz, no livro Nosso Lar, os seus aprendizados, quando o passe é insuficiente para auxiliar, né, naqueles momentos em que eles descem do nosso lar para assistir algumas coletividades aqui na Terra, beneficiando grupos encarnados e desencarnados. Como é que se dá
esse tratamento não se trata eles tratam o coletivo, eles buscam esclarecer e orientar a coletividade. E a gente vê isso também na mesa mediúnica. A gente não trata um só, a gente trata o grupo todo, ao mesmo tempo que a gente se trata também, porque a gente também se beneficia daquelas comunicações. Então, quando eles que aprenderam na espiritualidade, que conseguem ver o perispírito e que conseguem tratar pelo perispírito através do passe, e quando isso não é suficiente pela condição moral em que eles se encontram, eles elevam o pensamento aos céus e rogam amparo dos trabalhadores do nosso lar, e aí vem até eles espíritos mais evoluídos, espíritos moralizados, mais capazes de amar e que tomam para si a responsabilidade sobre aqueles seres e, através de uma conversa fraternal, envolvendo eles naquela vibração de amor, consegue demover aqueles espíritos daqueles sentimentos de revolta, de ciúme, de vingança, levá-los à transformação para iniciar uma nova etapa de vida. A gente vê também, no mesmo nosso lar, aquela transição que se deu no nosso lar, quando o ministro de nosso lar resolve modificar a alimentação, que era muito material, e resolve implantar uma alimentação mais saudável, mais leve. E a gente vê que houve uma convulsão social, uma resistência de muita gente, de grande parte dos espíritos resistindo àquela mudança, exigindo ainda o alimento material. E que foi um processo lento de vários anos até que conseguiram implantar a nova alimentação, e que ela acabou sendo aceita com sucesso, e que ao longo do tempo foi percebido o benefício dessa alteração. Assim também nessa transição de provas e expiações para a regeneração, a gente vê todas essas convulsões sociais da atualidade, mas que ao longo do tempo a gente vai ver o benefício disso. E a meta dessa transição, dessa transformação do mundo de provas e expiações para a regeneração é a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Ele diz que é necessário mudar hábitos e costumes e que instituições novas para eliminar tudo que superexcite o orgulho e o egoísmo. Então o esforço nosso é de domar as nossas paixões, o orgulho e o egoísmo, e que é preciso para isso mudar hábitos e costumes e novas instituições. Então a gente vê aí as instituições trazendo para a gente novos conceitos, novos esforços, trabalho voluntariado no bem, na assistência aos mais necessitados. Ainda agora, semana passada, o Robinson prestou conta aqui da atividade nossa de final do ano, do nosso projeto do sopão e das cestas básicas que a gente levou. Também estava assistindo uma palestra mais cedo, o Dr. Mário lá, que dirige a Mansão do Caminho, prestando conta também lá do projeto. É um projeto muito maior que o nosso aqui. Ele também agradecendo o esforço da comunidade, conseguiram atender 5.000 famílias, 5.000 cestas básicas foram conseguidas lá. Projeto grandioso. Em vários outros lugares a gente vê essas manifestações nas diversas atividades de assistência, não só da cesta básica, mas de capacitação, porque é fundamental não só a gente dar o pão, mas capacitar as pessoas, fazerem as pessoas capazes de ter uma condição de vida melhor. Então, em todos os ramos a gente vê esse esforço. Então, a educação para isso é fundamental. E aí eles dizem que esse modelo é geral em todos os povos, que todo o planeta sofre essa influência, e que mesmo os opositores dessa nova ordem acabam contribuindo para essa implantação.
que novas ideias, novas mentalidades, e que no futuro só restará a memória da história dessa época. Assim como a gente relembra hoje as histórias da Idade Média, da Idade Antiga e da Pré-História, no futuro, os dias de hoje, essa contemporaneidade vai ser lembrada só através da história, né? Até as questões culturais, a gente está vendo mudanças de hábitos na nossa cultura. A gente vê essa convulsão social de hoje, se espanta com algumas atitudes, mas é porque faz parte dessa transição, e o respeito ao livre-arbítrio de cada um, respeito às diferenças, sem dizer que a gente toma esse ou aquele partido. O que deve prevalecer sempre é a lei de amor, a lei de Deus, o respeito, mas sem a gente aceitar que seja certo aquilo que é errado. Ele fala que o pensamento divino emana de tal modo que envolve a todos, um clima que não se explica, mas que a gente pressente, desejo de melhor sem saber como. A gente pode observar essas reivindicações do mundo, essas lutas de mudança, de governo contra a corrupção, as nações se reestruturando, novos sistemas de governo, o povo reivindicando, cobrando justiça, né? E aí a gente vê, por exemplo, lá na Europa, a França e a Alemanha, essas mudanças de governo, como tem sido curto os intervalos de governo, como é que cai rápido os governos por não satisfazerem a necessidade do povo, e pelo mínimo de erro que eles veem, já afasta o governo e é recolocado outro no poder. A gente está vendo agora lá na Coreia do Sul aquela tentativa de golpe de Estado e a reação do povo, mas você vê que é uma reação, enquanto em alguns pontos a gente vê violência e guerra, você vê que nesse ponto específico a reação é de uma maneira intelectual, pela vontade, pelo esforço e pela imposição de novas ideias, né? Então, tentando resolver uma situação de crise, mas sem recorrer à violência, né? Até agora, agora recente mesmo, a tentativa de prender o presidente, mas respeitando todos os trâmites, todos os limites. Um grupo se opôs, o outro recuou e tenta no diálogo a resolução desse impasse, para a gente ver como é que está mudando esse propósito, né? E a gente vê, por outro lado, do aspecto físico, os cataclísmicos não são de ordem a castigar ou exterminar a vida por punição. É observado que essas alterações planetárias, embora tenham uma parcela do mau uso do homem provocando esse aquecimento global, há também a influência de todo o sistema planetário. É uma energia que se movimenta no universo e que provoca essas mudanças também. Eles explicam isso lá em 1860 e os astrônomos acompanham essas alterações, demonstram isso hoje através da ciência para a gente. Fala do ciclo de formação, expansão e decrescimento, e assim como os astrônomos observam pela luz o nascimento, a expansão e a morte das estrelas, das supernovas engolidas em buracos negros, esses fenômenos de milhares de anos só podem ser possíveis através de cálculos matemáticos, né? Milhares de anos-luz, né? Porque quando a gente visualiza essa luz, na verdade ela já percorreu milhares de anos-luz no espaço, então aconteceu lá no passado, mas eles vêm agora pelo cálculo dessa luz que chega até nós aqui. Esse fenômeno ocorre entre os sistemas, entre as galáxias, entre as nebulosas. Então, mostra que tudo está encadeado no universo e sob a regência das leis de Deus. É assim como no macro, no micro. Aqui no planeta, das alterações interferem na vida.
E surgem doenças que a seu turno faz que o homem busque formas de combatê-las. Eu já falei da pandemia que aconteceu lá em 1860, na Ilha Maurício, e nós vimos agora, recentemente, no mundo todo, a pandemia do Covid e a resposta rápida da ciência, da tecnologia, na busca da cura, na implantação das vacinas, de uma maneira recorde, como é que todos se uniram pela força, pela capacidade da tecnologia, da informação digital, possibilitando troca de ideias, acelerando o processo da descoberta da cura para o Covid, né? Do combate ao Covid. E vai mais longe a mensagem quando fala da reação da matéria sobre o espírito. Então, além da reação se dar entre os astros, além da reação se dar entre os espíritos, ela se dá também entre a matéria e o espírito. E a gente vê lá no livro dos Espíritos também, nas primeiras lições do livro dos Espíritos, que fala do princípio inteligente e o princípio material. Então fala aqui, da relação da matéria sobre o espírito, sem tirar o seu livre-arbítrio, mas provocando alterações que lhe excitam ou atenuam a atividade, contribuindo para a sua evolução. Uma verdadeira aula da infinita sabedoria divina conduzindo nossa jornada evolutiva. Fala de emoções, de aspirações que nos envolvem, que não sabemos discernir e que com o tempo tomam corpo e envolvem a todos. Assim, por exemplo, o fim da escravidão que a gente viu, a revolução industrial, social e política que começou na França e envolveu a Europa e o mundo depois. Vai além, pois cita nossa incapacidade de perceber a energia espiritual que nos liga a todos nesse movimento, no mundo espiritual ou material. É aí uma coisa que eu sempre pensei quando a gente estuda sobre os espíritos, e mais uma vez nos livros do André Luiz, quando ele fala, por exemplo, que espíritos encarnados são levados ao plano espiritual para momentos de esclarecimento, de palestras, ou pequenos grupos mesmo que são aconselhados, né, nas decisões que devam tomar para se melhorar. E aí quando eles falam que o espírito é desligado do corpo e é levado para esses lugares, que acompanha os espíritos um fio tênue do que liga ele ao corpo físico, ao local onde ele vai, lá na espiritualidade. E eu ficava pensando aqui comigo assim, como é que esses fios não se embaraçam, né? São tantos espíritos em tantos lugares diferentes, nessa imensidão toda, como é que não se embaraça, né? A gente, na nossa pequenez, na nossa infância, se enrolava à toa com a linha de pipa, né? Embaraçava, e como é que isso não se embaraçava? Eu sempre pensei isso comigo, mas a gente, depois meditando melhor, entendendo, e a gente sabe que cada um de nós está num nível diferente, e que a energia são ondas, e cada um vibra numa onda diferente, é o que provoca que a gente não se embarace, né? A sabedoria divina é fantástica nessas coisas. E o Dr. Berry chama esse estado psíquico da humanidade de febre. Esse estado psíquico que a gente se encontra hoje, essa vibração emocional que a gente se encontra hoje, que a gente não sabe definir, vivendo essa transição, ele chama isso de febre. Lá no século XIX já ocorriam essas interferências, porque ela começou lá, né? A gente lembra que lá nos idos de 1900, Jesus reuniu uma grande falange para projetar essas mudanças da humanidade, que foi quando ele enviaria Kardec ao orbe, né? Teve toda aquela reunião, a gente relembra disso, está lá no livro Crônicas e Contos e Crônicas que o Humberto de Campos trouxe para a gente, né? Já falei sobre isso de outras vezes, né? Então, já naquela época ocorriam essas interferências.
e que essas interferências vai perdurar ainda um tempo, já vem há 200 anos e ainda vai perdurar, até que essas energias se estabilizem, que esse abalo ocorre nos dois planos, e a gente lembra também de novo, lá no nosso lar, quando o André Luiz relata para a gente, no que aconteceu aqui na Terra da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, como é que abalou os espíritos lá na espiritualidade, como é que soou o alarme lá em nosso lar, convocando todo mundo para assistência daquele momento de sofrimento aqui na Terra causado pela Guerra Mundial, né? Mas como é que tudo está sob o controle do Mestre Jesus, que envia para nós de tempos a tempos seus colaboradores para alavancar o progresso, consolidando esses ideais espíritas que se fará com que modifiquem hábitos, costumes e relacionamento, fazendo com que as religiões abandonem o culto exterior pela atitude real de assistência aos menos favorecidos. Então, vai haver mudança até na maneira da gente agir com relação às religiões. As religiões hoje, que cada uma defende o seu ponto de vista e que chegam aí à guerra, querendo exterminar o próximo, a gente vê isso desde a Idade Média, a gente vê isso como houve a expansão do cristianismo, que depois se transformou, se dividiu em catolicismo e protestantismo, e como eles se combatiam, cada um defendendo suas ideias, os muçulmanos lá também, e a gente vai ver que tudo isso vai mudar a partir de agora. As ideias vão se aclarar, novas ideias, novas mentalidades vão surgir, a fraternidade vai prevalecer, vai haver o respeito, e as pessoas realmente vão deixar de cultuar, de fazer culto exterior, de ficar ligado a oferendas, para realmente se transformar moralmente. Então que a gente possa nos deixar envolver nessa energia psíquica e praticar essas inspirações de atividade fraternal em prol do bem comum e redobrar nossos pensamentos ao Pai Celeste, ao Mestre Jesus, ao Anjo Ismael, ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes e a toda a falange de amor, para que também nós mereçamos esse mundo de regeneração, tá? Que a gente possa refletir nisso e que a gente possa perceber, pelo fenômeno da reencarnação, essa transição que vai se dando aos poucos. E eles falam também que essa geração nova que está chegando são espíritos mais evoluídos, mais moralizado, que está chegando ao orbe para alavancar essa transformação, e que ao mesmo tempo nós que vamos retornando ao mundo espiritual, nem todos nós seremos erradicados daqui da Terra para mundos inferiores, não. Só irão para os mundos inferiores aqueles que ainda estão muito arraigados no mal, que ainda não se compenetraram no desejo de se melhorar, mas que nós, mesmo imperfeitos, mas vamos ser envolvidos nessa onda de fraternidade, e que no choque na vida espiritual, amparado por amigos mais esclarecidos, vamos renovar o nosso pensamento, assim como André Luiz, como Camilo, como tantos outros espíritos chegaram lá, ainda envolvidos em vibrações muito materialistas, mas foram esclarecidos e prestam serviços hoje de relevância para nós, nos trazendo esclarecimento e conforto. Também nós vamos ter essa possibilidade de melhorar e continuar a nossa escala evolutiva, tá? Então que a gente possa meditar nisso e que a gente possa de fato se empenhar mais no estudo, na compreensão do que a doutrina de espírito oferece para a gente, para que a gente possa crescer. Estamos no momento de recesso. Em fevereiro a gente retoma as atividades de estudo na casa e convoca a todos aqueles que quiserem estudar, que se junte a nós para o ESD esse ano, para o estudo sistematizado desse ano. Muita paz a todos.
Bom, reforçando o convite, né, aqueles que querem conhecer mais da obra da Gênese e as obras da codificação, nós estamos retornando os estudos a partir de fevereiro, e o Rogério vai coordenar o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, aqueles que querem conhecer um pouco das obras, hoje a gente apresentou um pouquinho da Gênese, porque a Gênese está fazendo aniversário esse mês. A Solange vai falar sobre o Livro dos Médiuns, no dia 15 de janeiro, também apresentando um pouco da obra do Livro dos Médiuns, que também faz aniversário, e a Solange também desenvolve um estudo da mediunidade aqui na casa também. Então, aqueles que se interessarem, os estudos retornam a partir de fevereiro, né? Fevereiro também, que é o aniversário da nossa instituição, 74 anos de fundação, e nós já temos no aniversário da casa João Luiz do Nascimento reservado para a nossa programação festiva, né? Para a nossa comemoração de 74 anos. Então reservem aí o dia, eu não lembro o dia, mas vou colocar aqui para a gente sempre lembrar, né, da data, mas tem um período de dia 18, não vai ser domingo, acho que vai ser dia 16. Então, já reservam essa data, porque o João Luiz já vai estar aqui com a gente comemorando. Um outro lembrete que no dia 19 de janeiro agora, o Rogério ele falou de prestação de contas. No nosso estatuto, que tem um exemplar do estatuto ali perto do livro Encarnado e Desencarnado. Aqueles que querem conhecer o regimento da casa, o estatuto ele é disponível para vocês darem uma folheada, para dar uma lida, para vocês conhecerem o regimento todo da casa, né? Então, todo mês de janeiro nós fazemos uma Assembleia Geral Ordinária. Essa Assembleia ela é voltada para os associados, né? Mas aqueles que se interessarem e também quiserem conhecer a dinâmica, também fica à vontade para estar. Nós só informamos que no dia 19 não tem palestra, é a Assembleia Geral Ordinária, tá? Não vai ter filmagem, esse dia é um dia que nós vamos prestar contas das atividades que foram feitas ano passado, tá? 2024. É dia 16 mesmo, né? Aceita novos associados, mas só não vota, né? Os novos associados eles não votam, porque tem um período no estatuto que informa para a participação, ele precisa ter um tempo hábil para estar votando e participando da Assembleia Geral, né? Então, aqueles que são sócios efetivos, então já tem um compromisso no dia 19 de janeiro. A nossa Assembleia Ordinária vai acontecer aqui às 9 horas da manhã, no primeiro quórum, né? E a gente tem um tempo depois para ter um quórum com todo mundo já estabelecido, tá? Então, dado todos os recados, a bênção sim, né? Acho que sim. Então, nós vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, a oportunidade bendita de estarmos nessa casa espírita, em mais um ano, com a disponibilidade para cumprirmos com a nossa reforma interior e vivenciar as mensagens do Evangelho, levando esse conhecimento em prática, em vivência, aos familiares, à sociedade e também libertando do homem velho na construção do homem novo. Agradecemos a oportunidade que dispomos para justamente exercer todo esse conhecimento, toda a fonte desse Evangelho, contribuindo com os trabalhos dessa instituição, que abre as portas há 74 anos, divulgando a doutrina espírita, divulgando o Evangelho do Cristo, e ao mesmo tempo levando consolo, respondendo dúvidas a todos que vêm até essa casa. Ampare a todos os trabalhadores, todos os frequentadores, voluntários dessa instituição, e que possamos continuar firmes no propósito, no objetivo de dar prosseguimento à divulgação da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo a todos os corações. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo bom dia.